Um segundo tipo de ANOVA bastante utilizado é o que a gente conhece também como ANOVA fatorial, é o ANOVA de dois fatores ou ANOVA de duas vias. Um ANOVA fatorial é um ANOVA que inclui mais de um fator. Então tem um ANOVA normal, que nós já vimos que é a ANOVA de um fator, e tem a ANOVA de dois fatores, de três fatores, de quatro fatores, de cinco. Todas essas ANOVAs acima de 2 para cima de quantidade de fatores, a gente chama de ANOVA fatorial. E o que é esse fator? O fator nada mais é que a variável independente. Então eu tenho, nesse caso, ANOVA de dois fatores ou duas vias, ou two-way ANOVA, eu tenho duas variáveis independentes e uma variável dependente, tá? Conforme a gente apresenta aí nesse fluxograma. Então eu tenho três variáveis. Dessas três, duas são independentes, ou seja, são as variáveis explicativas, e as duas são do tipo qualitativa nominal. Aí no caso seria com duas ou mais categorias. Pode ser duas, pode ser três, quatro ou quantas forem. Então duas variáveis, cada uma delas com duas ou mais categorias. Variáveis independentes. E uma variável dependente do tipo quantitativa, normalmente contínua para ANOVA. Se for discreta, a gente pode pensar, né, em usar um teste não paramétrico. Então aqui, juntando, então a gente está englobando aí todas as outras análises que nós já vimos. Então no fluxograma a gente tem agora o teste T para amostras independentes, foi a primeira análise, a segunda ANOVA de um fator e a terceira ANOVA de dois fatores. Qual a diferença entre eles? Ambas, as três, é a semelhança, né? Tem uma variável dependente do tipo quantitativa. Tá? Já a ANOVA de um fator e teste T para amostras independentes, a gente tem uma variável independente qualitativa nominal, no caso do ANOVA com duas categorias, ou no caso no caso do teste T com duas categorias, e no caso do ANOVA de um fator com três ou mais categorias. E já o ANOVA de dois fatores, ele tem os dois fatores, que é o quê? As duas variáveis independentes. Você pode ter a ANOVA de três fatores? Pode, é que você teria que ter três variáveis independentes, do tipo qualitativa nominal. E cada uma dessas variáveis devem ter duas ou mais categorias. Então a ANOVA de dois fatores ele faz o quê? Ele vai verificar o efeito dessas variáveis sobre uma variável quantitativa. Então qual que é o efeito? Primeiro, você analisa ali, na verdade o mais importante, né, seria a interação. Então a interação é o fator mais importante. A interação de quê? Eu não tenho duas variáveis? Eu posso analisar uma variável sozinha, depois a outra variável sozinha, depois a interação entre as duas variáveis, que é normalmente o que a gente quer do ANOVA de dois fatores, tá? O ANOVA de duas vias. Então ele funciona mais ou menos assim, Eu tenho aqui nota como variável dependente quantitativa e eu tenho os dois fatores, as duas variáveis independentes, que é o local onde o aluno vai sentar na sala e o sexo desse aluno. Então, será que afeta na nota o local que um aluno senta na sala? Segunda pergunta, será que o sexo do aluno tem efeito sobre a nota final desse aluno? Terceira pergunta, será que a interação entre local e o sexo do aluno tem efeito sobre a nota? Então a ANOVA de dois fatores ele nos ajuda a responder essas perguntas. Tá? Primeiro local, depois sexo e depois a interação. Repare que com a interação a gente acaba criando vários outros grupos. Né? Então olha só, eu tenho local 1 com sexo 1, local 1 com sexo 2. Local 2 com sexo 1, local 2 com sexo 2. Local 3 com sexo 1 e local 3 com sexo 2. Então vou verificar aqui se cada um desses... Então antes eu tinha 3 grupos de lugares e 2 grupos de sexo. A combinação ali, a interação, ele me forma novos grupos. Agora eu tenho 6 grupos.
Então, da mesma forma que a gente viu lá no teste T, na ANOVA de um fator, a primeira coisa de um projeto, a primeira coisa antes de fazer a análise estatística, a gente tem que ter uma pergunta para responder. E a partir dessa pergunta, fazer o delineamento do nosso experimento. Tá? Então, sabendo a pergunta, sabendo o delineamento, a gente já sabe quem é a população, como vai ser feita a amostra, quem são os elementos, quais variáveis nós extrairemos desses elementos e etc. No nosso exemplo de hoje, a gente vai utilizar esses dados aqui de porquinhos da Índia. Então, o que acontece? Você tem vários porquinhos da Índia e você administrou diferentes doses e de diferentes formas de administração vitamina C para esses porquinhos da Índia. Aí você observou lá o crescimento do dente. Então repare, eu quero saber se a dose de vitamina C, 3 grupos aqui, 500, 1.000 e 2.000 miligramas, e a forma de administração da vitamina C, ou em suplemento, ou com suco de laranja, tem efeito sobre o crescimento dos dentes desses animais. Tá? Então eu tenho dois fatores. Quais são esses fatores? A dose da vitamina C e a forma de administração da vitamina C. E uma variável dependente, uma variável resposta, que é o crescimento, o quanto esses dentes cresceram. Então vamos lá. Passos preliminares. Pergunta já definimos. Eu quero saber se aqueles fatores, dose e forma de administração da vitamina C, afetam no crescimento do bichinho. Sabendo isso, quem é a minha população? A espécie que eu estudo, ali o porquinho da Índia, de tal lugar, de tal raça. Então o estudo tem que ser definido. Né? Definindo isso, eu sei quem é o elemento é um porquinho da Índia. E eu sei quais variáveis eu vou extrair. Quais são? Para cada porquinho da Índia, qual é a dose que eu administrei? Foi 500, 1.000 ou 2.000 miligramas. E qual a forma de administração, que é por suplemento ou por suco de laranja. E por fim, o quanto que o dente daquele bichinho cresceu. Tá? Então essas são as 3 variáveis que a gente vai extrair de cada porquinho da Índia. E a forma de amostragem também. E então a gente consegue definir qual análise utilizar, nesse caso a ANOVA de 2 fatores. Com relação às hipóteses, a hipótese nula de que não há efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente, ou seja, não há efeito de dose nem de forma de administração da vitamina C sobre o crescimento de dentes. E o H1, a hipótese alternativa, é que há efeito das variáveis independentes sobre a variável dependente. Então, há de dose ou forma de administração de vitamina C com o crescimento do dente. Mais uma vez, tamanho amostral. A gente pode fazer uma coleta piloto para obter dados para a gente estimar algumas medidas que nós precisamos para fazer um cálculo de tamanho amostral. A gente pode utilizar trabalhos semelhantes ou até uma estimativa teórica, baseado até nesses 2 primeiros fatores. Então há várias possibilidades aí com relação a isso. Normalmente a pessoa faz uma coleta piloto com uma quantidade pequena de indivíduos para você ter uma estimativa inicial ali de algumas informações para a gente conseguir calcular o tamanho amostral. Então depois que eu configuro, o G-Power para a ANOVA de 2 vias, eu tenho que preencher os valores. Então vamos lá, nível de significância 5%, poder do teste 95%, vou pular aqui, número de grupos. Então eu peguei lá interação, eu tenho quantos grupos? Então, variável independente dose, eu tenho 3 grupos, tá? E variável independente sexo, eu tenho 2. A combinação dessas 2 variáveis, a interação entre elas, forma 6 novos grupos. Então, o número de grupos ali eu calculo para a interação, que é o que mais me importa nessa análise. Então, o número de grupos, 6. O grau de liberdade do numerador. Para a gente calcular isso, a gente pega a primeira variável independente, quantos grupos ela tem? No nosso caso, dose, tem 3. 3, sempre grau de liberdade é -1, né? Então 3 menos 1, 2. Mais
Não, desculpa, vezes, tá? Então, eu fiz isso. Peguei a primeira, número de grupos menos 1, 2. Agora eu vou pegar a segunda, número de grupos é 2, que é sexo, né? 2, menos 1, 1. Então eu tenho 2 e 1. Aí eu vou multiplicar uma coisa com outra. 2 vezes 1, 2. Então é aí que eu encontrei esse grau de liberdade no numerador. E se eu tivesse duas variáveis independentes e as três tivessem 3 grupos cada uma? Então 3 menos 1, 2. A outra, 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. E nesse caso, o numerador do grau de liberdade seria 4 e não 2. Ok? E por fim, a gente precisa preencher aqui a estimativa do tamanho de efeito. Para preencher essa estimativa do tamanho de efeito F, a gente clica aqui em determinar, e eu sempre gosto de calcular aqui pelo direct, em que eu coloco uma estimativa do eta quadrado parcial. Então pego meus dados piloto, jogo num programa e faço uma análise ANOVA preliminar e peço para ele calcular esse tamanho de efeito chamado eta quadrado parcial. Então eu coloco esse eta quadrado parcial aqui, nessa análise preliminar, clique em calcular e transferir para a janela principal, ele vai preencher esse valor. Pronto, só clicar em calcular e já vai me dar aqui, ó, Total Sample Size, que é o tamanho de amostra total, foi igual a 105. Então tem que coletar 105 bichinhos ali. Passos finais. Calculei o tamanho amostral, fui lá em campo ou no laboratório e obtive a minha amostra. O que eu faço agora? Vamos lá. Mesmo dos passos anteriores, vou calcular a estatística descritiva para entender aqueles dados. Então aqui, ó, a gente tem, ó, suco de laranja, a média, né, do crescimento do dente, em cada uma das doses, em cada uma das formas de administração. Então, ó, suco de laranja 500, suco de laranja 1000, suco de laranja 2000. E aqui, vitamina C 500, suplemento, né, vitamina C 500, vitamina C 1000 e vitamina C 2000. E aqui as médias de cada um deles, o erro padrão, o intervalo de confiança. Posso obter várias outras estatísticas descritivas. Aqui o gráfico. Esse gráfico é excelente para a gente entender nossos dados. Ele ainda separa aqui os grupos OJ, suco de laranja, com os grupos que tomaram por suplementação de vitamina C sem o suco de laranja. E a dose de cada um. Então aqui a gente já tem uma ideia muito boa do que pode acontecer na nossa análise. Né? Igual comparando aqui, quem recebe a administração de 2000, seja por suco de laranja ou seja por suplementação de vitamina C, o crescimento do dente é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Agora, nos outros casos, não. A gente viu que tem uma diferença aí. Mas, obviamente, vamos fazer a análise para a gente entender melhor isso. Segunda coisa, calcular a normalidade. Então, tem aqui, ó, o QQ-plot e o QQ-plot com os quantis teóricos da distribuição normal, que é a linha. A gente compara ali se os resíduos padronizados eles estão ali acompanhando bem essa linha, mas no final das contas o mais importante é sim, né, a gente utilizar uma análise inferencial, nesse caso o Shapiro-Wilk, cujo P não foi significativo, quer dizer que sim, os dados, os resíduos se ajustam à distribuição normal. Passo 5, segunda premissa que vamos verificar, é a premissa de homocedaticidade, ou homogeneidade das variâncias. Nesse caso, o teste de Levene mostrou também que o P não foi significativo, foi acima de 5%. Quer dizer que nossas variâncias são homogêneas, não são diferentes entre si. Próximo passo, então, que é a ANOVA. Essa ANOVA de 2 fatores, ela é uma ANOVA um pouco mais complexa, com mais resultados. Então, olha só os resultados que a gente tem. O Overall Model, que é o modelo geral, tá? Incluindo tudo. O P foi significativo, então ele tem ali o F e o P, significativo. A gente tem o modelo incluindo somente a forma de administração, que é esse SUP, tá? Que também foi significativo, que tem os tamanhos de efeito. Aqui considerando somente a dose, tá? O valor de P significativo também. E aqui os tamanhos de efeito. E aqui considerando uma interação, que é o que normalmente a gente busca na ANOVA de 2 vias.
entre a forma de administração e a dose. E aqui o valor de F, o grau de liberdade, o valor de F, o valor de P, que também foi significativo abaixo de 5%, e aqui o eta quadrado e eta quadrado parcial, que são medidas de tamanho de efeito. Então, como que eu interpreto isso? Eu interpreto que em todos os cenários, tanto no modelo geral, quanto nos modelos específicos, só com dose, só com forma de administração e com interação, foi tudo significativo. Então, há diferença nesses grupos de todas as formas possíveis. Eu só não sei entre quais. Então, eu tenho que fazer o teste pós-hoc. Na verdade, vou retornar e mostrar uma coisa interessante para vocês. De uma variável independente, eu posso saber. Por quê? O SUP, que é forma de administração, eu não tenho só dois grupos, que é o suco de laranja e a suplementação por vitamina C. Então, se deu diferença significativa, eu já sei entre quais. Só tem dois, só pode ser entre eles. Então, ali eu não preciso de teste pós-hoc, no caso, para o SUP. Para o dose, sim, que são 3, e para a interação SUP-dose também preciso, porque são 6 grupos. Então, aqui o teste pós-hoc somente para a dose. Nem sempre você que está fazendo um teste, uma ANOVA de 2 vias, você quer analisar separadamente as variáveis independentes. Nesse caso aqui a gente está colocando, mas tem que ver no seu contexto se faz sentido, ou se você só vai analisar a interação. Nesse caso, a dose, desconsiderando o sexo a gente viu que tem diferença e só tem 2 grupos, então ok. Aqui ele faz a comparação de cada dose, todas foram diferentes, o 500 com 1000, 500 com 2000 e 1000 com 2000 foi diferente, aí ele desconsidera o sexo, tá? Só mistura tudo, sexo masculino e feminino, com as doses. E por fim, normalmente o mais interessante é a interação, SUP-dose, né? A forma de administração e a dose. Então aqui ele compara tudo com tudo, suco de laranja 500 com suco de laranja 1000. Aqui embaixo, suco de laranja 500, onde não está escrito ele repete, né? Com suco de laranja 2000. E assim ele vai comparando todas as possibilidades. E aqui ele dá o resultado. A gente vê que alguns não foram significativos, né? Por exemplo, esse daqui, suco de laranja 500 com vitamina C 1000, foi acima de 5%. Esse daqui também. Tem outros aí que não foram significativos. Então você tem que verificar o que é pertinente aí para a sua discussão. Vamos escrever os resultados então. Premissas, normalidade e homocidacidade. Os resíduos não violaram as premissas de normalidade e não violaram a premissa de homocidacidade. Simples, pois o de cada um deles, teste Shapiro-Wilk, valor do teste mais o P, teste Levene, valor do F mais o P, mostrando que não violou. Vou falar do modelo geral, que foi significativo, indicando que há efeito de pelo menos um fator sobre a variável dependente. Tá? Então, eu pus ali o F aqui, os graus de liberdade. Os graus de liberdade, nesse caso aqui, ele tem relação com são 2 graus de liberdade. Né? O grau de liberdade do número amostral, que no caso é o 54, do número de indivíduos amostrados, e o grau de liberdade, o 5 aqui, é com relação ao número de grupos. Tá? Então a gente viu que são 6 grupos, né? Então aqui 5, o valor de F e o valor de P significativo. Aqui o resultado, certo? É isso que a gente tirou, essas informações aqui do modelo geral. Vamos agora falar especificamente sobre cada variável e a interação. Há efeito significativo entre os grupos dos fatores forma de administração, coloquei aqui incluindo o tamanho de efeito, o eta quadrado, tá? E dose também teve, inclusive a dose foi bem maior, o efeito, a dose, você olhando aqui o eta quadrado, comparando o 0,59 da forma de administração e 0,703 na dose. Então, o tamanho de efeito ele indica que a magnitude do efeito, a força do efeito, ela é muito maior ali entre a dose. Então, a dose é uma variável
é uma variável muito mais relevante, a dose de vitamina C é muito mais relevante do que a forma de administração em si, apesar da forma de administração ela também ter demonstrado uma relação significativa e uma certa força aí de efeito. Aqui na interação, tá, entre administração e dose, que também foi significativo, e aqui o eta quadrado ele foi menor ainda. Então, o mais importante aí no caso foi a dose do que qualquer outra coisa. A dose tem um efeito muito mais relevante do que as outras variáveis, incluindo a combinação entre elas. Então aqui, ó, as análises pós-hoc, tá? Que a gente fez de dose, que são 3 doses, então tem que descobrir entre quais houve diferença, entre todas elas, diferença. E aqui o pós-hoc dos 6 grupos. Tá? Eu posso escrever isso ou mostrar ali o resultado das tabelas e dos gráficos. Tá? Ou fazer o que for pertinente ali na hora de você mostrar os seus resultados. Então vamos lá, para a parte extra. A gente fez a análise, a gente fez o ANOVA de 2 fatores, nem a normalidade e nem a homocidacidade haviam sido violadas. Mas e se violar? Tá? Então é o mesmo esquema que a gente já viu anteriormente. Violou a normalidade, tenta transformar os dados brutos, a variável dependente, tá? Tenta transformar raiz quadrada, log de 10, tenta fazer a transformação, ok? Se violou, continuou violando, você pode tentar uma forma aí de você fazer isso de forma com um teste não paramétrico, apesar de o ANOVA de 2 vias por si só, ele não ter um teste paramétrico específico para ele.